Fala pessoal, tudo bem? Professor Jones falando aqui para vocês. Eu decidi gravar esse tutorial porque para a disciplina de gestão pública na Universidade de Ibirapuera, essa é a nossa terceira fase, né, do trabalho do nosso plano administrativo, plano de negócios, plano estratégico que vocês irão fazer ao longo da vida, né? A gente sempre falou para vocês que vocês serão contratados justamente para solucionar problemas empresariais e para administrar esses problemas administrativos, e uma das formas é trabalhar em conjunto com o poder público, né? Em conjunto com a administração pública. Por isso que vocês têm a disciplina de gestão pública, né? É uma forma de vocês não ficarem restrito apenas a estratégias mercadológicas e empresariais do setor privado, e sim do setor público. Então, o nosso trabalho foi dividido em três partes, né? Em três fases. A primeira fase, vocês apresentaram para mim a empresa, não foi isso? A empresa que vocês trabalham, que vocês escolheram, vocês tinham essa autonomia para escolher as empresas a serem trabalhadas, né? E vocês me falaram sobre a empresa. Na segunda fase, é uma fase de uma análise macroambiental, né? Do ambiente macroambiental, já que na primeira fase a gente faz uma análise microambiental da própria empresa em si, né? Na segunda fase nós fizemos, né, a questão da análise macroambiental com relação ao comportamento mercadológico dos concorrentes, do mercado de uma forma geral, como política, como oscilação de share, como legislação, como economia, de uma forma geral, né? E nessa terceira fase, a gente trabalha a estratégia, né? A estratégia empresarial, e para a nossa disciplina, a estratégia ela já está firmada, né? A gente já realizou essa estratégia, que é um contrato ou uma prestação de serviço, um trabalho, uma realização de um trabalho em conexão, em conjunto com a administração pública, com o poder público, né? De que forma? Da forma que eu faça um trabalho, e vamos dizer que eu queira um objetivo de share de X%, eu executo algum trabalho que a administração pública apresenta uma certa dificuldade, executo esse trabalho como se fosse a administração pública e recebo da administração pública alguns incentivos, né? Incentivos diversos, podem ser incentivos, por exemplo, de isenção de IPTU, né? De isenção de impostos, ou redução de ICMS, ou precatórios, entre outros, né? A gente verificou que nessa terceira fase vai ser uma apresentação, vocês vão fazer uma apresentação para mim, uma apresentação mais simples. Eu coloquei os slides para vocês e a gente vai acompanhando junto aqui a montagem dessa apresentação, a montagem do trabalho de vocês, tá certo? Primeiro, vocês irão fazer, eu coloquei no slide que vocês irão fazer essa fase da seguinte forma: respondendo as perguntas que eu deixei em cada slide, tá? Eu deixei algumas perguntas em cada slide que eu vou pedir para vocês respondê-las na sua apresentação. Então, as perguntas que estão nos slides que eu deixei para vocês têm que ser respondidas por vocês na apresentação, tá? Que mais? A estratégia, como eu já havia dito, ela já foi decidido, né? Essa estratégia é uma estratégia que é a utilização do trabalho de uma forma mais complexa, voltado para a administração pública, né? O trabalho junto com a administração pública. Todavia, vocês terão que escolher, né, a forma de atuação e implementação dessa estratégia. Eu já sei que a estratégia
é trabalhar em conformidade, em conexão, em conjunto com a administração pública. Essa é a estratégia, tudo bem, já entendemos. Agora, o que vai diferenciar de grupo para grupo é a questão de qual forma de atuação que o grupo vai decidir e qual forma de implementação dessa estratégia que o grupo vai decidir. Dizendo qual o objetivo, né? Exemplo, o objetivo dessa estratégia é obter uma isenção tributária de X valor durante X tempo, né? Visando assim uma não saída monetária empresarial de X%, né, de X valor por cento para os cofres públicos, e a gente fica com uma isenção. Então a estratégia é essa, tá? A estratégia é essa, a minha forma de atuação vai ser essa. Quando eu falo forma de atuação, forma que vocês vão escolher aí, implementar, a gente vai ter que voltar um pouco naquele artigo de número 6 da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece quais são os direitos, né, sociais do indivíduo. Né? Quais são os direitos sociais do indivíduo? Vocês vão olhar, e eu coloquei no slide para evitar que vocês também busquem informação, eu já coloquei no slide o que diz o nosso artigo 6º. O nosso artigo 6º ele diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então percebam que tudo isso que eu falei são direitos sociais do indivíduo. O indivíduo, por ter esse direito, o Estado é obrigado a prestar esse auxílio, a prestar esse direito, a fazer com que esse direito seja atingido pelo cidadão. Só que às vezes esse direito não é atingido com a integridade, com a real função que deveria ser. E vocês vão escolher apenas um, tá, desses direitos para montar a sua estratégia, para implementar a sua estratégia. Tá? Então tá lá. Vocês vão investir o dinheiro da empresa de vocês, tá? Vamos dizer que vocês comecem pelo primeiro, tá? Escolham aí o primeiro. Qual que é o primeiro, professor? O primeiro é a educação, tá escrito lá. São direitos sociais à educação. Logo de primeira já aparece isso. Como que eu posso utilizar isso, professor, na questão de implementação da minha estratégia? Você utiliza a educação revitalizando algum ente de educação. Revitalizando, por exemplo, uma escola, criando algum prêmio de incentivo aos professores, né? da rede pública, não da rede privada, da rede pública. Vocês podem fornecer algum material, seja de algum material escolar, seja computadores, sejam livros, etc. Vocês que vão decidir. É isso que chama-se implementação e é isso que chama-se escolha e definição da estratégia, porque a estratégia básica a gente já sabe. Tá? Agora, a forma que ela vai ser executada e a implementação vai ser de vocês. Escolher educação, vou trabalhar com a estratégia de educação, vou implementar a estratégia revitalizando uma escola do município X. E com isso eu tenho uma isenção tributária de X milhões. Tá? Então, esse valor de tributo que eu ia pagar à prefeitura, por eu estar revitalizando a escola X, a prefeitura me fornece uma isenção de imposto. É uma troca entre o poder privado e o poder público. Tá?
Vamos dizer que eu não queira escolher a educação, que eu queira escolher o outro direito social que vem logo na sequência da educação, que é a saúde. Como que eu vou trabalhar, professor, a estratégia e implementação dessa estratégia na saúde? Da mesma forma que você trabalhou na escola. Você pode revitalizar o hospital, você pode doar equipamentos para o hospital. A gente viu agora, a gente está vivendo isso, uma doação massiva das empresas e até às vezes de pessoas físicas, doação de equipamentos para hospitalares, doação aí de oxigênio. Quantos cilindros de oxigênio foram doados, as empresas doaram para os hospitais, tá? Então essa é uma outra estratégia, uma outra implementação de estratégia que está lá na linha da saúde, no direito da saúde, no direito do ser humano à saúde. Não quero ir na educação, não quero ir na saúde, vou escolher a alimentação. Tá, vou escolher a alimentação. Qual que é a minha implementação? Qual que é a minha forma de agir nesse caso? Pode ser doação de cesta básica a comunidades carentes ali ao entorno da empresa, tá certo? Pode ser incentivos em hortifrutis comunitários, em espaços abertos, ou seja, tem um terreno da própria prefeitura que está em desuso, eu posso ali montar uma associação para fazer ou fornecer sementes para que ali seja plantado algo que se revirta para a sociedade de uma forma geral, aqueles municípios ali ao redor. Então percebam, esses são as implementações que vocês vão fazer na terceira etapa. Professor, não quero fazer de educação, não quero fazer de saúde, não quero fazer de alimentação, vou fazer de trabalho, né? Que é um direito social, o trabalho. De que forma? Vocês podem ministrar curso de capacitação, né, de como se portar, por exemplo, em uma entrevista de emprego, como se vestir em uma entrevista de emprego, o que o indivíduo precisa saber de uma entrevista de emprego. Vocês podem realizar cursos de capacitação junto aos centros de apoio de trabalho das prefeituras, né, os famosos CATs. Aí em São Paulo temos os famosos CATs, né, que são ligados à entidade trabalhista. Tá? Realizar em forma de multirão, vamos dizer assim, encaminhamento de uma pessoa ou de pessoas para determinadas empresas, divulgar o currículo dessas pessoas para outras empresas, não necessariamente a de vocês, mas para as outras empresas, trabalhar como se fosse uma agência de emprego só de forma gratuita. Tá? Então isso é um outro enfoque, é uma outra maneira de implementação. Professor, não quero fazer também sobre trabalho, vou fazer sobre moradia, queria fazer sobre moradia. Qual que será a minha estratégia de implementação? Investir em revitalização de moradias em CDHUs, em Coabs. Como que é isso aí, professor, investir em CDHU, em Coab? Você vai lá e vai revitalizar, você vai pintar a quadra que estava deteriorada, quadra de esportes da CDHU ou da Coab que estava deteriorada, você vai pintar o prédio, você vai verificar se tem infiltração e vai encerrar esse problema de infiltrações, né? Você vai fazer isso, você vai se fazer como poder público ali, naquela forma, né? Professor, também não quero fazer trabalho, não quero fazer sobre moradia, vou fazer sobre transporte. Quero fazer sobre transporte porque identifiquei que a mobilidade urbana fica muito comprometida em São Paulo, na região de São Paulo. Tá, como que eu posso fazer isso? Você pode doar meios de locomoção, né? Quando eu falo meios de locomoção, não entenda só veículos automotores, né? Bicicletas também são meios de locomoção e a gente está percebendo isso, né? Está percebendo isso hoje, que as pessoas estão utilizando muitas bicicletas, né? Então vocês podem, além ou se doarem bicicletas ou
fazer algum concurso para ganhar bicicletas ou coisas do tipo, né, para melhorar a mobilidade urbana, vocês podem abrir, vamos dizer assim, uma conexão com alguns bicicletários para a reforma de bicicletas daqueles munícipes que melhoram, que utilizam da bicicleta para o trabalho também, inclusive na questão desses entregadores no centro da cidade, né, no centro da cidade aí de São Paulo. Tá? Eu posso revitalizar, por exemplo, trajetos de ônibus, né? Eu posso revitalizar os pontos dos ônibus, né? Poxa, tipo, quando chove não tem cobertura no ponto de ônibus e eu molho, eu fico inteiro molhado, professor. Então vai lá, cobre, né? Cobre os pontos de ônibus da cidade ou de algum bairro em específico, né? Mostra isso para a comunidade que você está fazendo isso, tá? Professor, só isso? Tem que revitalizar? Tem que... Não, você pode também criar, por exemplo, um aplicativo, né? Um aplicativo que demonstre quais os horários que aquele determinado ônibus, aquela determinada condução irá passar naquela rua, naquela residência, que ele faça com que você fique exposto à violência, né? Que você fique parado vamos dizer, no ponto de ônibus. Então você já sai de casa sabendo a hora que vai passar, você já tem um aplicativo que te fala qual é o trajeto que o ônibus irá percorrer. E ainda mais, imaginem vocês tendo um aplicativo onde você coloca no transporte público uma espécie de localizador que mostra no aplicativo onde aquele determinado ônibus que você quer pegar, que você quer embarcar, ele está na Avenida Ibirapuera. Daqui tantos minutos, então provavelmente ele chegará no meu ponto, porque ele já está na Avenida Ibirapuera, né? Então isso pode ser também uma outra estratégia de implementação. Professor, também não quero fazer com o transporte, hein? Tá muito difícil isso. Vou fazer com lazer, acho mais simples. Pode fazer com lazer, outro direito social. Vocês podem fazer com lazer revitalizando praças, né? Praças públicas destinadas, por exemplo, à cultura ou mais. Vocês podem criar algum prêmio cultural em alguma região específica. Como assim, professor? Criar prêmio cultural em alguma comunidade específica? Você pega alguma comunidade da Zona Sul, da Zona Norte, Leste, Oeste de São Paulo, verifica uma comunidade que está carente de alguns incentivos culturais e monta lá um espaço cultural X para ser realizado, por exemplo, o sarau, né? Vamos pegar em São Paulo. São Paulo é conhecido como a selva de pedra, né? Para todo lugar que eu olho tem pedra. Só que São Paulo também tem poesia, então eu vou montar um centro cultural em uma praça que estava meio que abandonada, vou revitalizar essa praça e vou montar lá um sarau de poesia e pedra, né? Vai ser o nome do meu sarau. Vou contratar ou vou chamar alguns poetas ou alguns artistas para ir lá declamar suas poesias. E vou, ao final de cada apresentação, ao final de cada evento, presentear esses profissionais, esses artistas que lá foram, para incentivá-los a continuar indo lá, continuar desenvolvendo a se desenvolver no mundo das artes. É uma outra questão que vocês podem trabalhar. Professor, não quero trabalhar também com lazer, cara, não gosto de lazer. Eu acho que São Paulo é uma cidade que enfrenta problemas de insegurança muito grande, né? Concordo com vocês. Querem trabalhar com o direito à segurança? Trabalhem com o direito à segurança. De que forma? Uma das formas é fazer doações, por exemplo, a Guarda Municipal Metropolitana. Como assim? Poxa, como assim? A gente verifica que os guardas, tanto municipais quanto estaduais, mas no nosso caso específico fica mais simples trabalhar com os guardas municipais, por isso que coloquei isso na explicação para vocês. Sempre a gente verifica que os uniformes deles são sinônimos de preocupação.
Porque os guardas não têm um uniforme adequado, não tem um colete balístico, não tem uma bota adequada, ele tem que tirar do próprio bolso porque o município não consegue prover a necessidade desse uniforme. Então cabe a vocês pactuarem com a administração pública e falar assim, vamos comprar aí X coletes balísticos e doar para a GCM, né, a Guarda Municipal Metropolitana, tá? Professor, tá, segurança é bom, mas também não quero trabalhar com segurança. Minha irmã está grávida, eu verifiquei que tem uns problemas de maternidade, temos problemas com a questão da infância, a questão do jovem. Vou trabalhar com qual direito? Vai trabalhar com direito à proteção à maternidade e à infância. De que forma? Revitalizando creches, doações para bancos de leite, doações de material de higiene, limpeza para locais que cuidem de menores, no caso aí, leia-se orfanatos ou abrigos do tipo, tá? É uma outra estratégia que eu posso utilizar também, tá? É isso que eu falo para vocês, que vocês têm que começar a pensar fora da caixa, tá? Vocês são administradores, né? Professor, achei interessante essa proteção à maternidade, à infância, é muito interessante, só que eu não quero trabalhar com esse direito social. Vou trabalhar com um dos últimos direitos, que seria assistência aos desamparados, né? Tá lá, assistência aos desamparados, no nosso artigo 6º. Escolhi esse, professor. Como que eu trabalho isso? Uma forma de trabalhar é revitalizando investimentos em abrigos comunitários, não só de orfanatos, mas abrigos comunitários de uma forma geral, auxiliando as pessoas também em situação de rua, com a doação de alimentos ali, de roupas, de abrigo mesmo, das situações de rua, daqueles moradores em situação de rua, auxílio às pessoas que têm algum familiar dependente químico, algum familiar que mora ou que infelizmente encontra-se em situação de rua lá na famigerada Cracolândia, né? Um auxílio, conseguir uma internação para essa pessoa, né? Porque às vezes a família ela fica completamente despreparada, ela não sabe o que fazer, a pessoa naquela situação, pessoa doente naquela situação de drogas, e aí a pessoa mora na rua, a pessoa ela já não consegue sobreviver praticamente, ela vive dependendo da maldita droga, e como que eu vou fazer? Você acha que ela vai ter discernimento para chegar e entender que é um direito social dela, assistência, por ela ser desamparada? Ela não vai. Então vocês podem fazer campanhas, né? Não estou falando de campanhas publicitárias, estou falando de campanhas de trabalho mesmo, campanhas de atuação, né? Uma estratégia como campanhas de atuação para tentar tratar essas pessoas que lá estão, tá? Abre mais o leque, vamos pensar fora da caixa, abre mais o leque. Quem sofre quando uma pessoa está em estado de dependência química? É só a pessoa? Não. É a família dessa pessoa. Então, eu posso dar também uma assistência à família dessa pessoa. Assistência jurídica, né? Assistência psicossocial, assistência ambulatorial. Eu não posso desamparar, porque é um direito do cidadão. E o poder público não está conseguindo sanar essa ferida, né? Estancar esse sangramento. Então, eu, como entidade privada, vou ter essa expertise, vou utilizar a expertise para desenvolver alguma estratégia voltada para essa linha. Tá? Falamos aqui de todos os direitos sociais que existem dentro do artigo 6º da Constituição,
que vocês vão escolher um desses direitos para fazer e montar a estratégia certa. A estratégia geral a gente tem, que é a contratação, é o trabalho em conjunto com o poder público, com a administração pública, e para isso a gente vai utilizar, vai implementar atividades voltadas para esses direitos, um desses direitos. Tá? Quando vocês fizerem essa escolha, vocês têm que justificar essa escolha no trabalho de vocês, dizer o porquê da escolha. Professor, fiz a escolha com relação a doações para a Guarda Municipal porque acredito que estamos vivendo numa situação de extrema violência. Né? São Paulo tem maiores índices de violências do país. Exemplo, estou dando exemplo, não quero que vocês escrevam isso, estou dando exemplo. Tá? Então, fundamente isso. Entre lá e verifique como anda a segurança de São Paulo, como anda a saúde de São Paulo, como anda o lazer de São Paulo. É só chegar lá no Google, digitar isso e vai aparecer esses dados. E esses dados vocês colocam no trabalho de vocês, para justificar a escolha de vocês. Tá? A escolha do direito social X, escolha de vocês, se deu uma vez que a nossa empresa, a empresa que vocês escolheram, que vocês representam, busca auxiliar da melhor maneira possível, na medida de suas possibilidades, tá? Auxiliar essa comunidade ao redor ali da onde a minha empresa está localizado, onde a minha empresa compra os seus produtos, sua matéria-prima, onde ela desenvolve e comercializa os seus produtos. Tá? Isso é uma forma de vocês justificarem a escolha. Certo? Pronto. Etapa 3, concluída, apresentada para vocês. Como ficou, professor? Como que ficou o nosso trabalho agora, que é definido em 3 etapas, que foi dividido em 3 etapas? Coloquei para vocês aí, que acredito que fica mais simples fazer, formas de questões para vocês responderem para vocês mesmos quando forem me apresentar ou apresentarem o trabalho. Tá? Questões que devam estar dentro da sua apresentação e também dentro do trabalho escrito. Vamos lá? Eu coloquei a diferença como slide 1, slide 2, slide 3, mas não necessariamente precisa ter um único slide para falar de uma etapa. Eu só dei uma enxugada para a gente saber como que ficou o nosso trabalho. Então, no próximo dia 22, vocês vão chegar para mim e vão começar a apresentação da seguinte forma, no slide 1. Informações empresariais. Eu coloquei responda. Tá? Coloquei responda. No slide vai ter que estar escrito nome da empresa, o porte da empresa, se é de grande, se é de pequeno ou médio porte, que atua há quanto tempo no mercado, tá? Segmento e local de atuação, missão, visão e valores da empresa, imagem junto ao mercado, produtos e serviços ofertados, tá? E qual é o público-alvo. A gente falou da empresa. Isso é empresa. Eu preciso saber o que eu estou olhando, quem é aquele, da onde vai vir aquela estratégia que eu vou analisar, tá? Em uma possível sala de reunião. Eu preciso saber com quem que eu estou falando. Então vocês vão demonstrar para mim que vocês sabem quais as informações primordiais para defender uma empresa. E as informações primordiais para defender uma empresa estão dentro desse slide número 1. Tá?
Essas informações têm que estar contidas nos slides de vocês. Se for um slide, bem. Se for 2 slides, bem. Se for 3 slides, bem também. Tá? Não pode ser muito grande, uma quantidade enorme de slides para falar só da empresa, e não pode ter também, vamos dizer, um slide com 2 linhas para falar da empresa, porque você não consegue falar da empresa. Mas essas informações é o necessário para eu e os demais componentes da sala, que vai participar da reunião, verificar do que a gente está falando. Então, vocês começam com o nome da empresa, vocês vão falando do porte da empresa, do segmento de atuação, missão, visão e valores, imagem da empresa junto ao mercado, produtos ou serviços que a empresa oferta, o público-alvo, e vocês vão finalizar essa primeira parte da apresentação. Eu falei primeira parte da apresentação, não falei apresentação. Falei primeira parte da apresentação com a seguinte pergunta. Vocês vão responder a seguinte pergunta: qual o objetivo empresarial a ser alcançado após a implementação da nossa estratégia ou do nosso plano? Qual é o objetivo? A gente trabalhou, a gente já falou sobre isso. O objetivo é criar uma imagem quando a empresa é nova. A empresa eu criei, professor, a empresa não existe, foi a gente que criou. Então qual que é o seu objetivo? Criar uma imagem forte, uma imagem que possa ser consolidada, que possa virar sinônimo de conceito de qualidade, conceito de veracidade, de respeito com o meio ambiente, de respeito com os animais. Eu não sei, vai depender da empresa de vocês, qual é a imagem que a empresa quer. Tá? Professor, a empresa já existe. Se a empresa já existe, qual que é o objetivo empresarial? A conquista de share. Passando lá do número 3 para o número 2. Hoje eu tenho 25% de share do mercado, professor. O segundo, eu estou em terceiro lugar. O segundo tem aí 27, então eu preciso ter 28 para alcançar o segundo. Se eu tenho 25, o segundo tem 27, eu quero 28, qual que é o meu objetivo empresarial para chegar ao segundo lugar? 3%. A pergunta que eu vou fazer para vocês é: o mercado cresce quanto? Mas isso é lá na frente. Tá? Então, professor, nosso objetivo empresarial, após a implementação do nosso plano administrativo, estratégico, de negócio, seja ele qual a nomenclatura que você disser, é atingir 3% do mercado, conseguindo assim ocupar a posição de número 2 em uma análise mercadológica de share. Ponto. Tá certo? Outro objetivo. Professor, nosso objetivo não é necessariamente aumentar o share, é aumentar a lucratividade. De que forma? Aumentando a lucratividade através do não pagamento de determinados impostos. Hoje, nós pagamos mensalmente de impostos 300 mil reais mensalmente. Se nós não pagarmos esses 300 mil reais, ao final de cada mês, nós teremos um aumento líquido na nossa receita de 1.200.000 reais, professor. Então a nossa estratégia é isso: deixar de pagar alguns impostos contratados com o poder público que possibilite chegarmos a esse valor, professor. Tá? Pronto, fechei a primeira parte, certo? Fechei a primeira parte. Vamos para a segunda. Responda as perguntas para mim relacionados a informações mercadológicas. O que eu coloquei no slide 2 para vocês? Na apresentação do slide 2. Vocês vão me trazer e responder as seguintes perguntas. Qual é a posição que vocês têm no mercado? É a primeira, é a segunda, é a terceira? Professor, é a terceira. Qual que é a quantidade de share, o volume de share que vocês têm?
Professor, nós temos X%, nós temos 25% de share do mercado. Tá? Quem são seus principais concorrentes? A empresa XYZ. Qual o share dessas empresas no mercado? Qual o share de X, qual o share de Y, qual o share de Z? Seus concorrentes diretos. Concorrentes diretos, que estão acima de vocês. Lembra? E um que está abaixo. Porque esse um que está abaixo vai querer tirar o seu share, vai querer tirar a sua lucratividade, vai querer tirar a sua imagem, vai querer tirar você do mercado, vai querer tomar o seu lugar. E aí você vai colocar como concorrente direto também. Concorrentes indiretos, né? Aqueles que estão um pouco abaixo. Se você é o número 3, aqueles que estão do quinto para baixo. Quinto, sexto, sétimo. Eles podem tomar o seu lugar daqui a algum tempo, daqui a alguns anos? Podem. Então eles são os seus concorrentes indiretos. A gente aprendeu com Porter que jamais se despreza esses concorrentes, né? Novos entrantes, lembra? Novos entrantes. Vocês aprenderam isso em administração, tá? Feito isso, respondi a primeira pergunta, respondi a segunda pergunta. Vou responder a terceira pergunta. Qual é a terceira pergunta? Faz uma análise SWOT aí do trabalho de vocês, da empresa de vocês. Quais são os pontos fortes da empresa? Quais são os pontos fracos da empresa? Quais são as ameaças da empresa? E qual a oportunidade que você vai utilizar? Qual é a oportunidade que o mercado está te oferecendo? Porque a estratégia você já tem, que é trabalhar junto à administração pública. Mas qual que é a oportunidade? O mercado apresenta crescimento, professor. Então o mercado apresenta crescimento, o consumidor busca produtos de empresas sustentáveis, vamos colocar assim. Então eu vou investir no social, em direitos sociais, com revitalização de praças públicas, porque eu vou trabalhar com lazer, professor. Eu vou mostrar isso no meu site, eu vou mostrar isso na minha comunicação impressa, eu vou mostrar isso nos meus comerciais de TV, nos meus filmes de TV. Tá? Fiz uma análise SWOT, eu consigo entender qual que é o meu diferencial. O que eu tenho de diferente do meu concorrente, que eu já falei quais são. Meu diferencial pode ser a qualidade, pode ser o design, pode ser a forma de atendimento, pode ser o preço, pode ser a forma de entrega, pode ser a forma de tratar o cliente de uma forma mais estreita, restrita. Isso vocês conseguem analisar e vocês conseguem fazer. Tá certo? Encontrei o diferencial da empresa. Qual que é a próxima pergunta? Pergunta de número 5, professor, que eu tenho que responder. Crescimento mercadológico. Qual que é o crescimento desse mercado anual? Porque lá atrás, na empresa, quando vocês falaram da empresa, vocês não falaram o objetivo. Se o objetivo da empresa é crescer 5% de mercado nos próximos 2 anos, a pergunta simples que vem nas informações empresariais é quanto que o mercado cresce a cada ano, para eu verificar se esse pedido que é feito lá na empresa, quando vocês colocam como objetivos empresariais, é possível ou não. Se não for possível, eu breco ali. Eu mexo no objetivo, falo assim, não conseguirei atingir esse objetivo. Por quê? Porque como eu vou querer 10% do mercado, se o mercado cresce em média 0,5 ao ano? Eu vou querer 10% do mercado? Isso é possível, administradores? Se vocês disserem que é, informo que vocês terão que fazer isso dar certo. Porque se isso não der certo, vocês irão perder o emprego, porque vocês não analisaram isso. Tá? Não analisaram, não fizeram uma busca de uma busca de informações mercadológicas de forma correta. Tá certo? Terminamos. Segunda parte.
informações mercadológicas, informações macroambientais. A primeira, empresa, análise, informações microambientais. A segunda, informações macroambientais, respondidas com essas perguntas. Slide 3. Última fase, professor. Última fase. Agora é que eu vendo o meu peixe. Agora é que eu dou o meu show como administrador. É agora que eu mostro que eu sou um bom administrador. Montando a minha estratégia. Só que vocês já têm uma estratégia, lembra? Estratégia de trabalho, de atuação junto à administração pública. Tá certo? Coloquei no slide para vocês. E vocês vão ter que responder as perguntas que estão no slide 3, como vocês responderam a pergunta do slide 1, como vocês responderam a pergunta do slide 2, como vocês responderam a pergunta do slide 3. Agora, tá? A gente sabe, a estratégia é a atuação em conjunto com a administração pública. Vocês vão fazer um contrato entre empresa privada e o ente público. Essa estratégia é de todos os grupos. Todos. Por quê? Porque a minha disciplina é de gestão pública. E vocês são administradores, são profissionais de administração. A pergunta é, onde entra a minha expertise, o meu pensar fora da caixa, para atingir os objetivos privados utilizando o serviço de entidades públicas? Por quê? Porque o setor privado já babou, já não dá mais, tem muito concorrente, os caras estão me massacrando, eu sou administrador dessa empresa, aí eu faço o quê? Vou deixar essa empresa fechar? Claro que não, eu vou pensar fora da caixa, eu vou chegar e olhar e falar assim, bom, se ninguém está olhando para o setor público tem os direitos obrigatórios que ele tem que cumprir e eu vou forçar esse setor público a realizar esse direito. O setor público sempre fala que não tem dinheiro, não tem capital para investir em determinado setor. E o que eu vou fazer? Dinheiro não é o problema. Eu vou investir o meu, só que eu não pago o imposto seu, porque na verdade o que está acontecendo, você só não tem dinheiro porque está sendo mal gerido a administração pública. E a gente verificou isso nas primeiras aulas, quando a gente falou qual o principal problema do gestor público. Lembra? Administrar as contas públicas como se fosse dele, como se fosse privada. Então a estratégia geral a gente tem, tá? O que vai diferenciar, como está no slide de vocês aí, é a forma de atuação e a área do direito social escolhido. A área do direito social, leia-se saúde, educação, habitação, transporte, lazer. A área do direito social, aquelas do artigo 6º, escolhi um. Ali que está a diferença do grupo A para o grupo B, para o grupo C, porque é muito difícil todos os grupos escolherem a mesma área de atuação. Tá? A mesma área do direito de atuação. Como que eu faço isso? Respondendo as perguntas. Qual área de atuação? Educação, professor. O professor já falou. Tá? Exemplo, hein? Não estou falando para fazer educação, estou falando que é um exemplo. Qual área de atuação? Direito social, do artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Irei atuar na área de educação, buscando revitalizar escolas. Parará, parará, parará. Tá? Responda para mim, qual o tempo dessa duração do contrato? Em quanto tempo vai durar esse contrato? Quanto tempo vocês vão investir em educação? Em revitalizar a escola? Vocês vão revitalizar a escola em 1 ano? Depois vai manter a escola revitalizada em 2, 3, 4? Quanto tempo dura esse contrato? Por quê? O tempo que durar o contrato vai ser o tempo de isenção de imposto que eu vou ter. E aí eu vou calcular. Certo, administradores?
Não é assim que vocês fazem? É assim, professor. Tá? Qual o tempo de duração desse contrato para eu tentar e conseguir calcular, tentar não, conseguir calcular qual vai ser o investimento da empresa e qual vai ser o retorno que a empresa terá sem pagar esses tributos durante esse período, cara pálida. Tá? Qual o valor a ser investido? 5% do faturamento líquido da empresa, 10% do faturamento bruto da empresa, um valor fixado em X milhões, um valor fixado em 3 milhões, um valor fixado em 200 mil, eu não sei. É vocês que vão falar o que aquela escola precisa. Para revitalizar aquela escola, a pergunta é simples. Para revitalizar essa escola, quanto você investe? Para revitalizar essa praça, quanto você investe? Para fazer esse sarau que você está falando aí, quanto você investe? Quanto tem que ser o prêmio para cada poeta que for lá declamar sua poesia? Em quanto tempo? Todo mês? Com um super prêmio ao final do ano? Pode ser? Vai depender de qual setor vocês escolheram e por que vocês escolheram aquele direito. Tá certo? Depois, tá? Fiz isso, já respondi essas perguntas, professor. Qual a próxima? Quais as formas de divulgação do trabalho de vocês? Qual é a estratégia de divulgação desse trabalho? Professor, será divulgado nas mídias sociais, em mídias sociais específicas. Tá? Vamos pegar a educação, vai ser divulgado no site, por exemplo, no site da Secretaria de Educação de São Paulo, das universidades públicas de São Paulo, das escolas, aquelas que têm algum site ou coisas específicas, ou vamos dizer, comunidade não, né? Mas vamos dizer assim, algumas plataformas digitais, leia-se aí, Facebook, YouTube, aquelas escolas que tem alguma página, eu vou divulgar lá. Eu vou divulgar no meu website, professor. Eu vou divulgar em comunicação de mídia de grande circulação, RTV, nos veículos X, impressão, no metrô, dentro do ônibus. Vou divulgar o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo. Para acrescer uma maior credibilidade à minha marca. Tá? Porque além de fazer, tem que mostrar que fez. Tá? Levem isso para a vida. Além de ser, tem que mostrar que é. Tá? Na vida empresarial é assim. Nesse campo que vocês estão atuando, que vocês estão chegando como profissionais, agora profissionais, não basta ser, tem que mostrar que é e parecer ser. Tá? Então tem que divulgar o que vocês fizeram. Tá? Sabe qual é a última pergunta dessa última fase, da terceira fase? Essa que eu coloquei aí para vocês. Coloquei assim: qual o resultado esperado? Vamos pensar? Qual é o resultado esperado? Gente, o resultado esperado tem que ser atingir o objetivo, que está lá no primeiro slide quando eu falei da empresa. Minha empresa tem o objetivo de atingir 5% do mercado. Qual é o resultado esperado? Atingir 5% do mercado. Para não ter dúvida, para não ficar o samba descompassado, o que eu coloquei para vocês aí nesse slide terceiro?
o resultado do slide, o resultado esperado é o mesmo objetivo do primeiro slide que eu escrevi em vermelho no primeiro slide e repeti a pergunta em vermelho no terceiro slide da apresentação da estratégia. Tá certo? Tá lá mais precisamente, no slide que está especificado como slide número 1, ponto número 8. Tá certo? Acabou? Quase. No quarto slide, agradecimentos e componentes do grupo. Eu preciso saber quem que falou comigo em reunião, tá? Quem apresentou esse trabalho maravilhoso. Eu preciso saber disso. Se eu não souber, como que eu vou dar nome aos bois? Professor, mas o professor sabe, porque aqui é uma universidade. O senhor tem a gente já passou o número, o componente dos grupos e tal. Esse trabalho é prático profissional. Esse trabalho é prático profissional. Eu quero que vocês peguem esse trabalho daqui a algum tempo e mostrem para qualquer empresa. Que vocês utilizem essa apresentação como base. Tá certo? Como base para a apresentação de um plano administrativo a administradores. Tá certo? Gente, eu vou parando esse vídeo ficou muito longo, nossa, 52 minutos, mas eu precisava fazer isso para não ficar nenhum tipo de dúvida com relação ao nosso trabalho, tá certo? Trabalho prático, feito em 3 fases. A primeira a gente levantou informações sobre a empresa, a segunda sobre o mercado e a terceira foram estratégias empresariais. A estratégia geral a gente já tinha, porque é o curso de administração com a disciplina de gestão pública, e a estratégia é um trabalho em conexão entre a empresa privada e o setor público. Essa estratégia é uma estratégia geral. Só que o que vai diferenciar, o que diferenciou, foi a questão de implementação e a questão da fundamentação do objetivo lá do artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá certo? Qualquer dúvida, nos vemos no próximo dia 22 e aí temos mais 2 grupos para apresentar o nosso trabalho. Tá certo? Um beijo grande no coração de vocês da Universidade Ibirapuera e se cuidem aí, tá? Acredito que agora ficou respondendo esses slides, respondendo as perguntas. Não temos mais problemas, não teremos nunca mais problemas de administração do trabalho, sendo na minha disciplina ou na disciplina de qualquer outro professor ou mesmo na vida prática. Pega essa apresentação, pega essas perguntas, foi feito com muito carinho para vocês, respondam que o trabalho está feito, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e fiquem com Deus.